Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal do professor Lourimar Mendes. Se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, faça a inscrição, deixe o like, compartilhe com os amigos, porque aqui nós temos dicas gratuitas e estudadas para fazer você mitar em 2021, assim como nós mitamos na temporada 2020, onde fomos top 1000 nacional. Então, sei que todos estão aí ansiosos para escalar a primeira rodada, que só começa no dia 29, mas antes de escalar, a gente precisa de estabelecer alguns critérios para a escalação. Então, se você é novo no game, está conhecendo o Cartola agora, esse vídeo vai ser fundamental para você começar a entender o funcionamento do jogo e começar a saber como você vai escalar o seu time. Quer mitar sem pagar plano de sócio? Você está no lugar certo. E se você gostar, deixa o like e compartilhe. Canal do professor Lourimar Mendes. Então vamos lá ao que a gente propõe aqui nesse vídeo. Fiz aqui algumas fotos para a gente começar a falar. Critérios na escolha dos jogadores que vão fazer parte do seu time já na primeira escalação e ao longo do ano. Como escolher os jogadores de forma que eles mitem e que eu faça os pontos que eu preciso e que eu almejo fazer. Como fazer isso? Então eu vou aqui dar algumas dicas de olho nas dicas do professor. Primeiro critério importante, você tem aí uma série de critérios que são importantes, mas primeiro critério importante, evite clubismo. O que é isso? Evite escalar jogadores pensando no seu time do coração. Ou seja, às vezes você quer escalar um jogador, mas ele vai jogar contra o seu time e aí você não vai escalar. Ou às vezes você quer fazer uma escalação e colocar um ou dois jogadores do seu time do coração e às vezes o jogo do seu time não é favorável. E aí você coloca e você não pontua. Então tome muito cuidado. Em Cartola, a gente não pode escalar pensando no coração, e sim na razão. Então evite clubismo. É a primeira dica que eu dou. Segunda dica, momento do jogador e do time. É importante que você estude ou você assista vídeos de quem está estudando as estatísticas, de quem está estudando o Cartola, para você conhecer quem é o jogador, o momento do jogador e do time. Nós que estamos aqui dando dicas, geralmente a gente acompanha os jogos, a gente gosta de futebol e assiste todos os jogos, faz as anotações, então é o que eu faço que eu vou passar para você. O momento do jogador e do time, ele é fundamental para o jogador pontuar. Então, só para citar um exemplo, o ano passado, quando o Internacional trocou de técnico, chegou o Abel, o Galhardo parou de fazer ponto, porque ele passou a jogar numa posição um pouco mais distante do gol. Então é importante você conhecer o momento do time e do jogador na hora de escalar. Terceira dica, terceiro critério. Existe jogador que é bom de cartola, jogador de cartola e jogador bom de bola. Então existe essa diferença. Não adianta escalar um jogador pensando que ele é um craque, mas ele não é bom de cartola. E aí eu vou citar aqui um exemplo. Nós temos o Gerson do Flamengo e o Vina ou o Vinícius do Ceará. O ano passado, o Vinícius mitou no cartola. E o Gerson, uma ou outra partida, ele fazia ponto. Pegando os dois jogadores, o Gerson é muito mais jogador, muito mais craque do que o Vinícius. Mas para a cartola, o Vinícius do Ceará é muito mais importante. Por isso que você tem que separar jogador que é bom de bola e jogador que é de cartola. Continue conosco até o final do vídeo, que tem outras dicas importantes até o final. Vamos aqui para a nossa próxima foto. Outros critérios importantes. Cobradores de bola parada e jogadores batedores de pênaltis. Então você tem que conhecer, de preferência anotar em um caderno, quais são os jogadores que são bons para você colocar, porque são batedores de pênaltis ou porque são cobradores de bola parada. Cobra escanteio, cobra falta. Avaliar, é claro, todos os scouts. Pensar naquele jogador que tem um conjunto maior de scouts a favor dele, mas também pensar nessa questão do pênalti e da bola parada. Uma vez que finalização defendida tem pontuação de 1.2,
A assistência, por exemplo, num cruzamento de um escanteio é 5 pontos e o pênalti é 8 pontos. Então você precisa de pensar nesses critérios na hora de escalar o seu time. Se puder preferir jogadores que são cobradores de bola parada, batedores de pênaltis e que têm outras habilidades relacionadas aos scouts, é melhor para você. Próximos critérios. Não mude a sua escalação por influência. O que eu estou fazendo agora aqui é influenciar vocês, mas eu mesmo estou dizendo para tomar cuidado com a influência. E de que forma você vai fazer isso? Porque às vezes você vem aqui no canal e quer copiar o time igualzinho o meu. E isso não funciona. Isso não vai fazer de você um campeão nas suas ligas. O que vai fazer você campeão em suas ligas é você associar o que eu faço aqui com aquilo que você pensa e que você estudou de cartola. Então você vai, além de assistir os meus vídeos, assistir de outros youtubers. Se você tiver acesso a alguém que conhece, você pode assistir os jogos. Tudo isso vai agregar ao que você faz para escalar. Agora, depois que você escalou, evite ficar mudando o tempo inteiro a sua escalação. É por isso que eu estou falando, não mude a escalação por influência. Porque às vezes você já está com um time ali na cabeça, pronto, e você fica alterando o tempo inteiro. Escalou, você vai esperar o momento do mercado fechar e vai mexer mais uma única vez. Só se alguém tiver dúvida, não for jogar. Então, assim, de preferência, faça uma escalação no início da rodada, quando abrir o mercado, e depois você faz uma revisão desse time horas antes de fechar o mercado. É essa a dica que eu tenho para dar. E outra coisa para finalizar. Analise os confrontos. A análise dos confrontos. Quem é o time que o jogador que você escalou vai pegar? Se ele é lateral esquerdo, quem é que joga na lateral direita? Se você colocou um jogador que é um lateral esquerdo, que tem como característica a roubada de bola, observe se do lado direito tem um jogador que cede muitas roubadas de bolas ou um jogador que apoia muito. Então você vai colocar, por exemplo, o Arana é lateral esquerdo, aí você pega um lateral direito que é bom para roubar a bola e coloca lá para ter esse confronto com o Arana e você ganhar em roubadas de bola. Então avalie isso. É claro que em termos de laterais, como a assistência vale 5 pontos, é preferível colocar um lateral que apoie bem. E só para terminar, eu anotei aqui mais 2 coisas para falar no vídeo. Você tem que entender o seguinte, que a formação que mais dá ponto no Cartola é o 4-3-3. Por quê? Porque gol vale 5 pontos e assistência vale 5. Aliás, gol vale 8 pontos e assistência vale 5 pontos. Então você tem que escolher essa formação 4-3-3 porque você vai ter meias e atacantes com maior possibilidade de fazer os 5 pontos da assistência e os 8 pontos dos gols. Uma outra coisa, se puder, evite atacantes que ficam muito parados e que dependam exclusivamente do gol para fazer pontuação. Prefira atacantes que possam pontuar com outros scouts, falta, roubada de bola e etc. E para terminar, a forma de escalar um time para tiro curto ou para competição de rodada única é uma. A forma de escalar um time para liga anual, por regularidade, é outra. A forma de escalar para liga mensal é outra. E todas essas formas de escalar, nós vamos ter vários vídeos aqui ao longo do ano para explicar, para ensinar vocês. Gostou do vídeo? Gostou do canal? Deixa o like, compartilhe. Vamos compartilhar conhecimento, porque é assim que um ajuda o outro. E aí a gente vai se divertir muito nesse 2021. Muito obrigado por estar aqui comigo no canal e vamos mitar agora nessa temporada. Um abraço a todos.